Olá, boa noite, tudo bem? Bem, estamos aqui para começar com o nosso segundo vídeo do canal. Hoje, segunda-feira, às 20 horas, o horário combinado para sair o segundo vídeo. Bem, deixa eu te contar um pouquinho da agenda do nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre recolocação no mercado, é o tema de hoje do nosso vídeo. Nas dicas do dia, mitos e verdades, vamos falar sobre networking. Mas antes disso, eu queria contar para você um pouquinho mais de mim. Você deve estar se perguntando aí, bem, mas quem é o Tim, né? Por que ele grava esse canal e por que ele está falando sobre carreira? Bem, eu sou um profissional de RH, já devo ter falado isso no outro vídeo, mas como é que tudo começou? Bem, tudo começou em 2002, quando eu voltei de um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha viajado em 98 e voltei no finalzinho de 2001. E logo que voltei, naquela época, a questão do inglês ainda era essencial para jovens profissionais. Na verdade, já era essencial para novos profissionais. Isso estava sendo super difundido. E aí, quando eu voltei com o inglês fluente, eu terminei tendo que buscar alguns trabalhos para poder bancar aí a minha universidade. E aí, um dos primeiros trabalhos que apareceu, obviamente, foi começar a dar aula de inglês, mas eu não queria ficar só dando aula de inglês. Eu queria ter um trabalho de segunda a sexta, eu queria ter um trabalho no escritório, eu queria a minha rotina de trabalho. E aí foi quando apareceu o primeiro trabalho já em RH. Na verdade, o meu trabalho era fazer entrevistas em inglês. E naquela época eu nunca tinha feito entrevistas, eu nunca tinha trabalhado com RH, eu nunca tinha trabalhado com recrutamento e seleção, mas como eu gostava de trabalhar com pessoas e o meu objetivo principal era entrevistar as pessoas em inglês, eu consegui aquele trabalho. Na época eu me lembro que eu tinha uma rotina bem tradicional. Eu chegava no escritório às 8h30 e já tinha um monte de currículos na recepção. Pois é, naquela época os currículos eles chegavam por envelopes no correio, nada de currículo eletrônico ou enviado por e-mail e nem muito menos através de plataformas como LinkedIn, Cato, Vagas.com, nada disso. Então eu passava na recepção, trazia um monte de envelopes cheios de currículo e começava a fazer ali as pré-seleções. E aí eu tinha uma agenda para aquele dia com várias entrevistas que eu tinha que conduzir. As entrevistas elas eram bem diferentes do que é hoje. Por quê? Porque naquela época, para as vagas que eu contratava, não existia necessidade de um inglês super mega avançado, como em muitas das vagas hoje. Na verdade, eu precisava testar a habilidade de vários profissionais ali para lidar com manuais em inglês, para lidar com orientações em inglês. Alguns deles sim precisavam participar de reuniões e fazer apresentações, mas no geral se falava ali de um inglês intermediário para avançado. E aí o meu papel, obviamente, foi crucial naquela empresa ali em Recife para ir selecionando pessoas para as vagas que a gente tinha. E eu tinha uma certa velocidade, eu conseguia implementar ali um ritmo bem legal nas entrevistas e terminava sendo muito crítico não só no nível de inglês daqueles profissionais, mas também no fit, né? Em como aqueles profissionais eles combinavam ou não com aquelas vagas que a gente estava trabalhando. E aí a pessoa que tinha me contratado e que na verdade conduzia os processos de seleção falou: Tim, poxa, eu gosto muito do seu critério com relação aos perfis que você está pré-selecionando, você termina trazendo um valor agregado muito grande para o nosso trabalho. Eu queria que você não ficasse apenas nas entrevistas em inglês e que você pudesse nos ajudar em alguns outros processos. E foi exatamente assim que eu comecei nesse mundo de recrutamento e seleção lá em 2002, numa empresa chamada Foco Recrutamento, e foi aí que eu comecei com RH. Assim começou a minha trajetória. Bem, o assunto do dia do nosso canal é recolocação no mercado. Um assunto nada fácil para conversar. Já no ano passado tínhamos batido o número de mais de 12 milhões de desempregados no país. E o que fazer com tantas pessoas no mercado? Além disso, muitos desses 12 milhões são profissionais com mestrado e doutorado e esse número está aumentando. Bem, eu queria deixar algumas dicas aqui, falar um pouco do trabalho que eu faço para ajudar profissionais, sejam da área de Life Sciences, Medical Devices, de Pharma ou de outro segmento, outra indústria relacionada à indústria de saúde. Como é que nós trabalhamos um profissional e como é que trabalhamos essa recolocação no mercado?
Bem, eu vou contar um pouco como eu faço com os meus clientes. São 3 pilares dos quais eu trabalho para fazer um bom diagnóstico. Esse é o primeiro passo. O primeiro pilar está relacionado à carreira profissional, à trajetória. Como é que esse profissional chegou até hoje, onde ele está? Como ele construiu, como ele foi desenvolvendo. Isso é o primeiro pilar que precisa ser analisado. Após isso, nós vamos tentar entender quais são os interesses de carreira e também os interesses pessoais. Esses dois interesses precisam estar alinhados. Se você tem um interesse profissional, mas que o seu pessoal não permite que você conclua aquilo, vai ficar um pouco difícil. Em algum momento isso vai bater, isso vai colidir e não vai dar certo. Às vezes um passo atrás para poder dar 2 passos à frente é muito importante. E por último, as competências. Hoje em dia, no mundo de recrutamento e seleção, é muito importante a questão das competências. Um profissional, ele não é só analisado pela experiência que ele tem, mas sim pelas competências que ele desenvolveu. Ou seja, o que é que ele pode desenvolver naquele papel. Bem, esses 3 pilares são os pilares de diagnóstico que eu particularmente utilizo com os meus clientes. A partir daí a gente vai alinhar as informações, vamos fazer um planejamento estratégico, vamos definir as ações que eu vou tomar, ações que os meus clientes vão tomar e ações que nós vamos tomar juntos. E daí a gente começa o nosso trabalho. Eu costumo dizer que no meu trabalho existem 3 etapas. Uma etapa do qual nós trabalhamos um uma organização, uma preparação para esse trabalho. Todo um trabalho que também é desenvolvido durante o processo de entrevistas, de contato com o mercado, de abordagem a executivos. E depois um terceiro momento, que é um momento que eu chamo de pós-placement, que é um acompanhamento após a recolocação, que também é essencial hoje em dia para que você seja bem sucedido nessa transição. Então eu queria deixar aí essas 3 dicas para você. Quando você estiver trabalhando a sua recolocação no mercado, primeiro você precisa pensar em alguns pilares, definir critérios, por que você vai se recolocar, aonde que você vai se recolocar, que tipo de empresa você vai abordar. Não adianta simplesmente buscar um trabalho para pagar contas, porque ele com certeza não vai ser sustentável. Por último, um trabalho bem estratégico no mercado, de abordagem, definição de empresas, abordagem a executivos, mapeamento de vaga precisa ser feito. Isso é essencial. E posterior a isso, com certeza, um acompanhamento de um profissional para que ele possa definir ali metas com vocês e te acompanhar naquele processo ali pós-placement, naquele processo ali de onboarding, os 90 primeiros dias que são tão importantes dentro de um novo trabalho. Bem, essas são as dicas que eu queria deixar aqui para você, para falar sobre recolocação no mercado. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, você pode deixar aqui nas minhas redes sociais uma mensagem, a sua pergunta, você pode me escrever. Vamos falar sobre esse momento, eu posso te ajudar na tua recolocação no mercado, tá bom? Por hoje é só, esse é o nosso assunto do dia, e agora eu queria deixar uma dica para você essencial sobre networking. Bem, na coluna de hoje de Tips do Dia, Mitos e Verdades, nós vamos falar sobre networking. 80% das recolocações e das transições de carreira hoje em dia tem a ver com networking, ou seja, como você constrói a sua rede de contatos. E como você tem feito isso? Bem, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas também, dicas das quais eu dou para os meus clientes. É muito importante hoje você saber exatamente aonde você quer estar daqui a alguns anos. Ou seja, em que empresa você gostaria de trabalhar, com quem você gostaria de trabalhar, que tipo de cargo ou posição você gostaria de ter. Baseado nisso, é exatamente como você vai construir uma estratégia de networking, como você vai se relacionar com essas pessoas no mercado. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você quer trabalhar na Johnson & Johnson e você quer ser um gerente, mas você ainda não é gestor de pessoas. Bem, quem seriam as pessoas que contratariam os gerentes na Johnson? Os diretores. Então você de alguma forma tem que mapear esses diretores da Johnson, você tem que entender quais áreas e quais são essas pessoas hoje em dia que estão nesse cargo e tentar de alguma forma se aproximar dessas pessoas. Seja através de eventos, seja através de algum outro contato que possa indicar ou te apresentar,
seja através de uma estratégia, montando uma comunicação, convidando para um café, falando sobre temas em comum. E dessa forma essa pessoa vai permitir que você se aproxime, vai permitir que você adicione a ele ou ela na sua rede de contatos, e a partir daí você pode de alguma forma se aproximar e construir essa relação. Obviamente que isso não quer dizer que você vai ser contratado, mas você está a partir daí construindo a sua rede de contatos, o seu networking. Através dessas pessoas e de outras pessoas também dessa mesma companhia, ou pessoas que você já conhece, que vão trabalhar nessa companhia ou que já trabalham, você vai entendendo como são os mecanismos de recrutamento e seleção, de desenvolvimento, que tipo de perfil a companhia está buscando, e você vai se preparando. Óbvio que tem que haver uma preparação. Você tem que estar disposto a investir na sua carreira para poder chegar naquele lugar que você deseja. Networking por networking não faz milagre. Não é porque você conhece alguém que você vai sentar numa cadeira estratégica. Você tem que estar apto, preparado para essa cadeira. Mas o networking, ele vai ser o caminho. Ele vai ser, com certeza, uma ferramenta para facilitar essa sua chegada onde você gostaria. Essas são as minhas dicas de hoje no nosso canal de mitos e verdades e tips do dia. E aí algumas pessoas me perguntam, é verdade que os grandes profissionais hoje chegaram por causa do networking? Bem, não é bem assim apenas. Obviamente tem muitos profissionais que participam de alguns programas de algumas companhias. Esses programas são programas de aceleração, programas de liderança, programas que investem em potenciais, em profissionais com grandes potenciais. Muitas vezes eles são enviados para o exterior, recebem grandes investimentos financeiros para poder voltar depois para o país e poder exercer um novo cargo de liderança e poder treinar e desenvolver outras pessoas. Então, não necessariamente essas pessoas chegaram nessas posições apenas por causa do seu networking. Elas geralmente têm um potencial, têm um perfil bem diferenciado, bem fora da curva, o que na verdade contribui para que essa empresa ela possa investir nesse profissional. Então a conclusão que a gente chega é a seguinte: você precisa sim construir o teu networking, mas também você precisa investir na tua carreira. O movimento certo e junto com as pessoas certas em volta de você, com certeza vão te levar muito mais além, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Nós voltamos com mitos e verdades, tips do dia, no próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Bem, e para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu tenho duas perguntas que chegaram relacionadas ao LinkedIn. A primeira pergunta tinha a ver com: o meu LinkedIn precisa estar em inglês? Bem, o seu LinkedIn ele pode estar em português e inglês. Eu sempre sugiro que ele esteja em português. Por quê? Dentro da equipe de recrutamento e seleção, nem sempre a pessoa que vai te entrevistar e que provavelmente fala inglês é a pessoa que vai te pré-selecionar. São etapas diferentes no processo de seleção. E muitas vezes essa pessoa que vai te pré-selecionar, ela não tem um inglês super avançado. Então imagina que você tem vários cursos, certificações internacionais, que você tem um perfil técnico e informações bem complicadas e bem complexas de se entender em inglês. Obviamente, se o profissional que vai te entrevistar, que é fluente em inglês, fosse o mesmo profissional que está fazendo a sua pré-seleção, ele provavelmente entenderia completamente, num 100%, o seu perfil em inglês. Mas provavelmente esse profissional não deve ser o mesmo. Então, para garantir que todas as suas informações são compreendidas por aquela pessoa que está pré-selecionando o seu perfil no LinkedIn ou mesmo o seu currículo, é importante que o perfil do seu LinkedIn seja em português, com todas as informações, o mais completo possível. Se você precisa de algumas dicas com relação ao seu LinkedIn, eu também posso te ajudar. Entre em contato. Por último, a segunda pergunta que chegou é: o LinkedIn é a única ferramenta que nós temos com relação à busca de trabalhos? A verdade é que não. Até porque existe um mito com relação às vagas que são publicadas no LinkedIn. Nem toda vaga que você vê no LinkedIn é uma vaga que está aberta e que vai ser contratada naquele momento. Pode ser que simplesmente aquela vaga ali aberta seja para captação de currículos. Nós chamamos isso dentro da equipe de recrutamento de seleção de pipeline. Então você cria um pipeline de candidatos, ou seja, eu publico uma vaga ali,
de uma vaga que é bem comum de eu precisar sempre, ou de grande volume, ou vagas que repetitivamente durante o ano eu preciso trazer novos profissionais, e eu deixo aquela vaga ali constantemente aberta para captação de currículos. E aí no momento que eu preciso, ou naquele momento que alguém sai e eu preciso repor aquela pessoa, eu já tenho alguns currículos ali captados. Pode ser que simplesmente a empresa esteja utilizando como uma estratégia de marketing. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, a minha empresa precisa meio que amedrontar ou mandar uma mensagem para os seus concorrentes. Então eu abro várias vagas ali em territórios diferentes. Eu vou abrir vagas ali de Key Accounts, de desenvolvimento de novos negócios, de gerentes de novos negócios, ou eu vou abrir vagas ali que são estratégicas para poder mandar uma mensagem para o meu concorrente. Na verdade, eu nem vou contratar aquela vaga ali, mas eu termino precisando abrir. E aí tem outras circunstâncias também onde eu já tenho aquele candidato pré-selecionado, mas por uma política da companhia eu preciso abrir a vaga externamente e deixar aquela vaga ali disponível externamente, mas eu já tenho um candidato interno, ou eu já tenho alguma indicação ali para aquela vaga. Quantos de vocês já mandaram uma candidatura, já se aplicaram para uma vaga e nunca receberam notícias, e você não sabe ninguém que se foi contratado para aquela vaga? Pois é, a grande verdade é que o LinkedIn não pode ser a sua única ferramenta de busca de vagas. Uma das dicas que eu deixo é: entre no site da companhia que você tem interesse. Olhe na página dele de carreiras. Eles muitas vezes publicam ali as vagas que tem disponível. Outras formas de você se candidatar também à vaga, se você não está procurando vagas de tão alto nível, é se candidatar nas plataformas que hoje nós temos no mercado, como vagas.com, Cato e tantas outras. Muitas vagas são ali disponibilizadas, especialmente vagas de grande volume para empresas conhecidas e grandes que contratam muitas pessoas. Eles terminam utilizando esse tipo de plataforma, porque eles têm uma base de dados das quais eles podem acessar, e publicando ali eles sabem que eles vão angariar vários candidatos interessados naquelas vagas. Então, só para a gente responder aqui as suas perguntas, o seu perfil do LinkedIn não tem que estar só em inglês, ele pode também estar em inglês, mas ele tem que estar essencialmente em português, se você está no Brasil. E 2, ele não é a única ferramenta para busca de trabalhos. Você pode utilizar outras plataformas no mercado e inclusive diretamente naquela empresa que você tem interesse. Bem, por hoje é só. Esses foram os nossos assuntos hoje do canal. A gente se vê, na verdade, na próxima quarta-feira. Pois é, quarta-feira dessa semana, dia 24, eu vou trazer várias novidades que nós vamos ter aqui no nosso canal. Vamos falar sobre as entrevistas que vão rolar, as viagens, pessoas que vão estar aqui dando dicas, e também vamos falar de um blog que vai ser lançado em breve. Então eu te vejo na próxima quarta-feira, dia 24 de abril. No próximo videozinho vai ser um videozinho curto só para falar sobre as nossas novidades. E aí na próxima segunda-feira nós voltamos com o terceiro vídeo do nosso canal, tá bom? Bem, boa semana pra você, boa sorte, e precisando, vem conversar conosco, vem bater um papo. Aqui tá o meu perfil do LinkedIn, aqui tá o endereço do meu canal, se inscreve lá, aciona o sininho ali para você receber uma notificação todas as vezes que surgir um novo vídeo no canal. Boa semana e muito sucesso pra gente. Até mais!